Olá, eu sou o Felipe, seja bem-vindo ao 10º episódio do podcast Eles Ainda Falam, um podcast sobre livros clássicos do cristianismo cujos autores já faleceram, mas suas ideias falam até os dias de hoje. Nós temos estudado o livro Verdadeira Espiritualidade de Francis Schaeffer e hoje nós vamos conversar sobre o 8º capítulo desse livro, chamado Liberdade das Amarras da Consciência. Nas palavras do próprio Schaeffer, ali na página 108 do seu livro, nos primeiros 7 capítulos consideramos a liberdade na presente vida dos laços do pecado. Agora passamos a considerar a questão da liberdade na presente vida dos resultados dos laços do pecado. E um dos resultados dos laços do pecado é a autoalienação, que é nada mais nada menos do que o ato de separar-me de mim mesmo. Schaeffer diz que os laços do pecado, ou seja, a queda, trouxe impacto sobre os 4 principais relacionamentos do ser humano. Sobre o relacionamento do homem com Deus, do ser humano consigo mesmo, do ser humano com o outro ser humano e do ser humano com o seu ambiente, com a natureza ao seu redor. Hoje, como o próprio título do capítulo nos diz, nós focalizaremos sobre o relacionamento do homem consigo mesmo. Schaeffer diz que, após a queda, o homem se alienou de si mesmo. O homem passou a ser como um inimigo próprio, um inimigo pessoal, um inimigo de si mesmo. E o primeiro efeito devastador dessa autoalienação, Schaeffer chama de amarras da consciência. Nos próximos 3 episódios, nós também focalizaremos aspectos da autoalienação, aspectos, efeitos de o homem ser o seu próprio inimigo por efeito do pecado, consequências do homem ser o seu próprio inimigo. Então, hoje nós vamos focalizar sobre a sua consciência. Schaeffer diz, por um lado, há o fato de que desde a queda o homem vem se enganando a si mesmo. Nós nos logramos a nós mesmos no profundo de nossa natureza subconsciente e inconsciente. E ali um pouco mais adiante, na página 111, ele diz, é demasiado fácil enganar-nos a nós mesmos. E isso pode nos levar a pensar que temos cometido menos pecados do que na verdade temos cometido. Por um lado, mesmo após a conversão, a nossa consciência pode levar a gente a pensar que temos errado menos do que realmente temos errado, de que temos pecado menos do que realmente temos pecado. Então a consciência pode nos lograr, pode nos enganar. A consciência pode nos passar para trás, deixando a gente pensar que somos menos culpados do que realmente somos. Mas, por outro lado, a consciência também pode nos enganar de uma outra forma. Nós podemos pensar que tudo que fazemos é pecado, e isso nos leva a encarar o pecado de modo leviano e abstrato. Schaeffer menciona um exemplo de como uma criança pode, desde cedo, ser ensinada de que ela pode pecar falando, olhando, pensando, tocando. E isso é verdade, a Bíblia nos mostra isso. Mas esse extremo, essa verdade pode ser levada ao extremo onde tudo é pecado, e se tudo é pecado, a nossa consciência passa a ver nada mais como pecado. Tudo perde o seu real peso de pecado, de pecaminosidade. Todo pecado perderia o peso de pecado. De qualquer forma, temos que ser honestos e concordar que qualquer vitória que alcançarmos sobre algum pecado nesta vida só é possível ser alcançada por causa de Cristo. A ideia é que se a minha consciência nunca conseguiria de forma plena, de forma perfeita, me apontar exatamente aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado, seja exagerando as ocorrências do pecado, ou seja, atenuando as ocorrências do pecado, a minha consciência nunca vai ser a minha capacidade para vencer qualquer pecado enquanto estou nesta vida.
A minha consciência não é capaz disso. Então, qualquer vitória que eu ou você venhamos a alcançar contra o pecado, qualquer vitória que nós venhamos a alcançar sobre o pecado, vem de Cristo, vem por meio de Cristo. Só pode ser alcançada por causa de Cristo. Como diz Schaeffer ali na página 112, se me valho da vitória de Cristo para meu ingresso no céu, negar-lhe-ei a glória que lhe é devida pelas vitórias eventualmente obtidas por ele em mim e por meu intermédio na presente existência? Se eu me fio em Jesus Cristo e sua vitória na cruz para minha entrada num céu futuro, ousarei negar-lhe aquilo que essa vitória há de produzir nas batalhas da vida terrena, batalhas travadas diante de homens, de anjos e do mundo sobrenatural? Que temível pensamento! O que Schaeffer está dizendo é: por acaso eu vou tomar para mim mesmo os créditos das vitórias que Cristo está me dando sobre o pecado? Cada pecado que eu deixo de praticar é vitória de Cristo sendo manifesta em mim, sendo manifesta através de mim. Então eu roubaria a glória de Cristo? Cristo seria suficiente apenas, somente para me levar até o céu e não para me livrar do pecado que me assedia no caminho até o céu? Então, Schaeffer faz um raciocínio bíblico para nos mostrar que há uma diferença, há uma distinção entre tentação e pecado. E isso é importante para o pensamento geral. Ele diz que Jesus foi tentado, mas nunca pecou. Isso é fortemente e amplamente defendido ali no livro de Hebreus, ali na carta aos Hebreus. Ali você vê em praticamente cada capítulo do livro como Jesus é identificado com o ser humano, como Jesus se identificou com nossa natureza, com o nosso estado, mas ao mesmo tempo ele nunca pecou. Ele foi ser humano como nós, mas nunca pecou como nós. Então é possível que haja tentação sem haver pecado. E isso não apenas sobre Jesus, isso não apenas para Jesus, mas também vale para nós. Ali em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Então esse texto é claro ao dizer que Deus provê para nós um escape em meio às tentações. É possível encontrar uma saída no meio das tentações. Você não é obrigado a pecar, mesmo quando está no meio da mais feroz tentação. Você não é obrigado a pecar. E também 1 João, capítulo 5, versículo 4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, como diz Schaeffer, ali na página 113, pode ocorrer uma vitória prática, se levantarmos as mãos vazias da fé, momento após momento, e aceitamos a dádiva. Apenas assim, apenas se nós levantamos as mãos vazias da fé, momento após momento, e aceitamos a dádiva de Cristo, o escape, a liberdade que Ele pode nos dar face às tentações, diante das tentações, apenas assim nós podemos não cair em algum pecado. Ou seja, qualquer vitória que nós alcançarmos sobre algum pecado, seja pontual ou seja de modo geral em nossas vidas, independente de qual seja o caso, essa vitória só pode vir de Cristo e por meio de Cristo, através de nossa fé nele, através de nossa declaração de dependência dele. Nossa consciência não é suficientemente capaz de nos libertar do pecado. A seguir, Schaeffer levanta um problema. Nós vemos ali nas páginas 113 e 114, ele dizendo o seguinte: suponhamos agora que eu venho vivendo à luz do que Deus vem nos dando para a presente existência. Como um filho de Deus, nascido de novo, venho pondo em prática a realidade da vida espiritual autêntica, nos termos em que Cristo a adquiriu para nós.
E então vem o pecado e penetra outra vez em minha vida. Por algum motivo, minha crença em Deus, momento após momento, titubeia. O apego a algum pecado específico fez que, nesse ponto, eu não me deixasse impulsionar pela fé, apoiando no fato da restauração do genuíno relacionamento com a Trindade. A realidade do exercício da vida espiritual autêntica desliza subitamente para longe de mim. Certa manhã, ou tarde, ou noite, olho e eis algo se me foi, algo que chegara a experimentar. Foram-se-me a serenidade e a paz. Não é que me tenha tornado de novo um perdido, porquanto a justificação é uma vez por todas. Mas tanto quanto alguma pessoa pode ver, ou talvez eu mesmo, nessa circunstância fica faltando a demonstração da vitória obtida por Cristo na cruz. Olhando para mim nesse ponto, os meus semelhantes não veriam em mim nenhuma demonstração de que a ação criadora de Deus, produzindo criaturas morais, racionais, não é um fracasso completo. Sequer veriam alguma demonstração de que Deus existe, visto que Deus ainda me segura com firmeza, não sofro o isolamento da perdição, mas sofro separação de meu Pai no que diz respeito à nossa relação paterno-filial, e recordo o que chegara a possuir. Surge aqui uma questão: há um caminho de volta? Ou é como taça de porcelana bávara estilhaçada sem remédio num piso de ladrilhos? A grande questão e importante questão que Schaeffer levanta aqui é: ok, e quando estou caminhando com Cristo, estou vivendo a minha verdadeira espiritualidade pela fé em Cristo, momento a momento, dependendo do Espírito Santo de Deus, mas então vem a tentação e eu deixo de colocar a minha fé em Cristo naquele momento e então peco. A minha comunhão com Deus, ela então é esticada, a minha comunhão com Deus é forçada. Nesse momento a minha comunhão com Deus é quebrada. Eu não estou ali em uma amizade, em uma vivência, em um experimentar prático da minha comunhão com Deus. E agora, quebrou-se? Como consertar? Como restaurar a nossa comunhão com Deus após um pecado? Schaeffer diz na página 114: há um caminho de retorno e sua base nada tem de novo para nós. É o sangue de Cristo, a obra que o Cordeiro de Deus realizou, a obra que Cristo consumou uma vez por todas na cruz, no espaço, no tempo e na história. Não há nada de novo aqui neste caso. Se nós precisamos de restauração em nossa comunhão com Deus, não há nada de novo. Nós precisamos levantar nossas mãos em fé, dependendo daquilo que Cristo fez por nós em sua obra na cruz. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Schaeffer diz: o primeiro passo rumo à restauração do crente caído em pecado é admitir diante de Deus que o que ele fez é pecado. É preciso que ele não invente desculpas, é preciso que não lhe dê outro nome, é preciso que não o jogue nas costas doutrem. Ele tem que chamá-lo pecado, nada mais, nada menos, e tem que arrepender-se desse pecado. A ideia é que você precisa confessar aquilo que você fez diante de Deus. E essa confissão em arrependimento é o primeiro passo para a restauração da comunhão, para que você volte a experimentar de maneira prática e também sentimental a sua comunhão com seu Pai, por meio de Cristo Jesus. Enquanto não encaramos o pecado específico como pecado, não conseguimos desfrutar dessa comunhão com Deus novamente. E muitas vezes, a disciplina de Deus sobre a nossa vida é o que nos faz perceber que o pecado é pecado. Então, aqui Schaeffer nos faz lembrar de Hebreus 12, de 5 a 11, onde a gente vê um pouquinho sobre a natureza da disciplina de Deus sobre a vida dos seus filhos. Ali em Hebreus 12, de 5 a 11, diz: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão.
pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, aqui em Hebreus nós vemos a realidade de que Deus nos trata como filhos. A partir do momento em que nascemos de novo, somos seus filhos amados, e Ele há de nos disciplinar sempre que nós estivermos andando em pecado, sempre que nós estivermos caminhando longe da sua comunhão. Então, muitas vezes, antes de nós nos arrependermos, antes de nós confessarmos o pecado como pecado e voltarmos à comunhão com Deus, antes disso é necessário, em alguns casos, que Deus nos discipline, que Deus traga disciplina sobre a nossa vida para que nós venhamos a acordar, para que nós sejamos despertados para a realidade de que o pecado que nós estamos cometendo é pecado. A nossa consciência, algumas vezes, não é suficientemente forte para nos apontar o pecado como aquilo que ele realmente é. Muitas vezes carecemos de disciplina da parte do nosso Pai. E quando percebemos o pecado como pecado, a partir de disciplina ou não, nós precisamos abandoná-lo. Como nós vemos ali em 1 João 1,6, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não existe isso de continuar a andar deliberadamente nas trevas e ao mesmo tempo manter comunhão com aquele que é luz e santidade. É simplesmente impossível, diz Schaeffer ali na página 116. Então, não há como você dizer que está experimentando comunhão com Deus se ainda está andando nas trevas, se ainda está andando em pecado. Você não tem comunhão com Deus enquanto não se arrepende e não confessa os seus pecados como pecados diante de Deus. É simplesmente impossível, como diz Schaeffer. Então, Francis Schaeffer enfatiza a centralidade da pessoalidade de Deus no processo de restauração do cristão após o pecado. Ali na página 117, Schaeffer diz o seguinte: vimos que a ordem da vida cristã é clara. Não pode haver reparação sem arrependimento e sem confissão feita diretamente a Deus. Na unidade do ensino da Escritura, o que se deve esperar é justamente isso. Se começa com o ensino bíblico central de que Deus existe de fato. Ele é o Deus infinito e pessoal, tem caráter, é santo. Não se trata de algo estranho inserido a partir de um ponto periférico, está no cerne da questão. Se isso é o que Deus é, o Deus que existe mesmo, e se me tornei seu filho, é de esperar que se peco, se faço algo que é a antítese do caráter de Deus, volte para Ele e como uma pessoa, a pessoa divina, lhe diga: sinto muito, Senhor. Então aqui Schaeffer diz, é óbvio que nós precisamos arrepender dos pecados como pecados e confessar esses pecados diante de Deus, dizendo: sinto muito, Pai, me perdoe, Senhor. É muito óbvio que isso seja necessário, visto que Deus é pessoal, visto que Deus é um alguém. Se Deus fosse meramente uma energia ou uma força ou algo imaterial no sentido de sem personalidade, se Deus não fosse pessoal, se Deus fosse, como eu disse, apenas uma energia, não seria necessário confissão, não seria necessário arrependimento de uma maneira confessional, de uma maneira em que você busca uma restauração de comunhão. Você só busca uma restauração de comunhão com alguém que é pessoal, com alguém com quem você pode experimentar relacionamento.
Então, Deus sendo pessoa, ou seja, a pessoalidade de Deus, é a base e é o motivo de todo tipo de arrependimento e confissão de pecados. Se você perde a noção de que Deus é um alguém, você simplesmente perde qualquer motivo para confessar e se arrepender. Mas quando você se lembra que Deus é o seu Pai, então você tem todo motivo e toda razão para confessar, se arrepender e buscar reconciliação, restauração no seu relacionamento com Ele. E aqui Schaeffer traz uma ideia que, ao meu ver, é fantástica. Ele diz: tanto na justificação quanto na santificação e também na restauração após um pecado específico, o primeiro passo que damos é reconhecer nossa carência e insuficiência e em seguida erguemos nossas mãos vazias em um ato de fé. Como diz Schaeffer ali na página 118, é um só princípio que atua nas 3 fases mencionadas, porque a questão é sempre com o mesmo Deus e com o mesmo problema básico. Então, o que ele está dizendo é, tanto na justificação, que começa com arrependimento e uma declaração de dependência diante de Deus, quanto na santificação, que é exatamente a mesma coisa, momento após momento, durante toda a nossa vida cristã, declarações constantes de carência e dependência, de mãos erguidas em fé para com Deus. E a mesma coisa é necessária na nossa restauração após um pecado específico. Quando nós buscamos restaurar nossa comunhão com Deus após termos cometido um pecado específico, nós precisamos erguer nossas mãos vazias em fé, declarando dependência, declarando carência de nosso Deus, declarando carência da sua misericórdia, graça, bondade e amor. É o mesmo princípio que atua nas 3 fases, porque a questão é sempre com o mesmo Deus e com o mesmo problema básico. Precisamos, de acordo com Schaeffer, aprender a realidade do significado da obra de Jesus Cristo na cruz para a nossa presente vida e começar a agir conscientemente sobre essa base. Nós precisamos começar a entender de fato o que significa aquilo que Cristo fez por nós na cruz e na ressurreição. Nós precisamos entender o que aquilo significa para que a nossa vida, momento após momento, de maneira prática, de maneira presente, possa ser redefinida. Não se trata de um processo mecânico. O significado da obra de Cristo em nossa vida atual deve ser exercitado de maneira consciente, diz Schaeffer. Não é algo mecânico, não é como se logo pela manhã você lesse a Bíblia e fizesse uma oração e pronto, você já tem comunhão garantida para todo aquele dia. Nós já conversamos sobre isso há alguns episódios atrás. A realidade é de que é algo relacional e não mecânico, é relacional. Assim como você pode iniciar um dia bem com uma pessoa e terminar o dia brigado com a mesma pessoa, assim também é com Deus. Você pode iniciar um dia muito bem com Deus, mas no final do dia você pode estar em pecado e debaixo da ira dele, no sentido de que, não de condenação, mas no sentido de que a sua comunhão com ele foi quebrada por conta do seu pecado contra ele. Então, o relacionamento que nós vivemos e temos com Deus nessa vida presente após o novo nascimento é algo muito fluido, é algo muito vivo. Então, por isso, nós precisamos praticar a vida com Deus pela fé, momento após momento. Um momento não garante o momento seguinte. O momento é simplesmente sobre o momento. O momento seguinte precisa ser vivido no momento seguinte. Então, enquanto você ouve esse podcast, você pode estar vivendo pela fé em Cristo, estar experimentando paz e alegria na presença de Deus. Mas daqui a pouco, após ouvir esse podcast, ao se encontrar com alguém ou ao ter que resolver uma tarefa do seu dia, você pode simplesmente tirar os seus olhos de Cristo e pecar contra Ele. E perder a sua paz e alegria no relacionamento que você está experimentando com Ele. Isso não quer dizer que você perdeu a sua salvação. Creio que isso já está pressuposto em tudo que nós falamos anteriormente. Você não perde a sua salvação, você deixa de experimentar a sua comunhão com Deus, o que é muito ruim também. Você não pode se contentar em deixar de experimentar comunhão com Deus. Você não pode se contentar, se satisfazer com uma situação como essa.
Você precisa buscar reconciliação, restauração na sua comunhão com Deus. E a boa notícia, Schaeffer diz ali na página 119, não há pecado tão grande que impeça o restabelecimento de nossa comunhão com o Pai Celeste, desde que humildemente o reconheçamos como pecado e, mediante a fé, coloquemos esse pecado específico sob o sangue de Cristo. Quando meu coração me condenar e clamar, você fez isso outra vez? Deverei renovar minha fé em Deus quanto ao valor da obra realizada por Jesus Cristo. Então a ideia aqui é, toda vez que você pecar contra Deus, você pode trazer aquele pecado, chamando-o pelo nome, chamando-o de pecado, não tentando justificar, não lançando a culpa sobre outra pessoa, mas confessando que você pecou contra Deus e trazendo aquilo conscientemente para debaixo do poder do sangue de Cristo Jesus, e entendendo que aquele pecado específico foi pago pela obra expiatória e salvífica de Jesus Cristo sobre a sua vida. Algo que precisa ser talvez um pouco mais explicado, detalhado nessa nossa conversa é o que é colocar um pecado específico sob o sangue de Cristo. O que é trazer um pecado específico para debaixo do sangue de Cristo? Será que quer dizer que o sangue de Cristo não cobriu ou ainda não atingiu ou não alcançou todos os pecados da minha vida? Será que eu preciso ter que trazer um por um cada pecado especificamente que eu cometi para debaixo do sacrifício de Cristo? E se eu não lembrar de todos? E se eu esquecer de confessar algum? Será que, então, por esses pecados que eu deixei de confessar, eu serei condenado? Não, a ideia não é essa. A ideia que Schaeffer menciona de trazer um pecado específico para debaixo do sangue de Cristo, a ideia é de você conscientemente entender que Cristo pagou também por aquele pecado específico. E isso é uma arma que você tem para lutar contra a sua consciência, contra as amarras da sua consciência. A sua consciência, por vezes, pode continuar te acusando e acusando, vez após vez, cada vez mais intensamente, por pecados que você já confessou diante de Deus, pecados que você já abandonou. E o problema então está aí com a sua consciência por conta da autoalienação que a queda nos trouxe. Então o que você faz nesse momento? Você precisa se lembrar conscientemente de que aquele pecado específico já está debaixo, já está colocado sob o sangue de Cristo, que é poderoso para destruir o poder e a culpa de cada um dos seus atos pecaminosos já cometidos durante a sua vida. E aqui na página 120 e 121, Schaeffer ele trabalha um pouco melhor essa ideia de como lidar com a nossa consciência quando ela nos acusa. Ele diz: é por certo natural e correto que ao nos tornarmos cristãos, nossas consciências fiquem sempre mais sensíveis. Isto é obra do Espírito Santo. Contudo, não devo ser sobrecarregado por minha consciência ano após ano pelos pecados passados. Quando minha consciência, sob o Espírito Santo, faz-me ciente de um pecado específico, devo reconhecê-lo como pecado de uma vez e colocá-lo conscientemente sob o sangue de Cristo. Não estaremos honrando a obra que nosso Redentor realizou cabalmente se ficarmos lamentando aquele pecado sem parar. Digo isto com vistas à vida de consciente comunhão com Deus. Deveras, afligir-nos desse modo é menosprezar o valor infinito da morte do Filho de Deus. Devemos, ao contrário, dar glória a Deus por haver-nos sido restaurada a comunhão com Ele. Perceba, Schaeffer diz que se você continua entristecido e se automutilando, se flagelando por conta de um pecado que Deus já te perdoou, de um pecado que Ele já colocou todo o perdão dele sobre você, então o problema é que você está menosprezando o valor infinito da morte do Filho de Deus. Quando Ele diz: ok, eu te perdoo, você já confessou, você já se arrependeu, você está perdoado, vamos voltar à nossa comunhão.
Mas aí você continua, ah não, Deus, mas é porque eu fiz isso, ah não, é porque eu sou assim, e você continua chorando e continua se culpando. A sua consciência está te amarrando, e isso é pecado. Você está menosprezando o poder do sangue de Jesus sobre o seu pecado. É como se Jesus não fosse capaz de verdade de justificar os seus atos pecaminosos, aqueles que você já se arrependeu e já confessou diante de Deus. Entretanto, Schaeffer continua, se minha consciência assim descrita saltar sobre mim após eu ter lidado com um pecado específico, a luz e a base da obra realizada por Cristo, deverei voltar-me para minha consciência e bradar-lhe, fique quieta. Devo crer em Deus e tranquilizar-me em minha vida prática e em minha experiência. Minha comunhão com Deus foi restabelecida sobrenaturalmente. Estou purificado, pronto para reassumir a vida espiritual, pronto para ser de novo usado pelo Espírito Santo para os combates da fé no mundo lá fora. Não poderei estar pronto enquanto não for purificado, mas uma vez purificado, então estou pronto. Sobre o mencionado fundamento, posso retornar em busca da purificação quantas vezes necessite. Perceba, fique quieta. É isso que você deve dizer à sua alma quando a sua consciência não parar e continuar insistindo em te culpar e em te condenar por um pecado que Cristo já perdoou, por um ato que Deus já perdoou. Se você se arrependeu e confessou aquilo diante de Deus, ok, então se aproveite de tudo aquilo que já está a seu dispor, da comunhão com Deus, da alegria e da paz que você já pode experimentar de novo em comunhão com Ele após a confissão. Você não precisa ficar se isolando e se afastando e evitando a intimidade com Deus. Não, você não precisa disso. Se você já arrependeu e confessou um pecado específico, você pode se aproximar novamente de Cristo e da presença de Deus. Assim como diz em 1 João 2:1, meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, é importante fazer essa ressalva, saber que nós podemos, quantas vezes forem necessárias, arrepender de um pecado específico e confessá-lo diante de Deus, restaurando nossa comunhão com Ele. Saber que isso é possível não pode nos levar a abusar da graça de Deus. Não pode nos levar a viver uma vida de pecado normal, como se fosse a coisa mais comum do mundo. Ok, eu peco e me arrependo, eu peco e me arrependo, eu peco e confesso quantas vezes eu quiser. Não, não é assim. Você não pode ficar praticando pecado apenas se confiando no perdão que Deus pode dar para você depois. O perdão é uma certeza que você pode ter, mas para quando você desliza, não para quando você se joga no pecado. E aqui Schaeffer explica um pouco melhor sobre isso na página 123. É soberanamente melhor não pecar. Mas não é maravilhoso que quando pecamos, podemos correr para o local da restauração? E olha, uma outra boa notícia é, mesmo que você esteja praticando o pecado de maneira comum, se confiando no perdão de Deus, abusando da graça de Deus, mesmo que você venha fazendo isso, mesmo que você esteja fazendo isso hoje, você pode também se arrepender de todo esse pecado. Você pode se arrepender disso e recomeçar daqui para frente. Recomeçar hoje. Chegue diante de Deus. Confesse que tem feito isso. Arrependa-se disso. Abandone isso. E experimente com grande alegria a comunhão com Deus que Cristo está te proporcionando hoje. E eu gostaria de encerrar com o último parágrafo desse capítulo que Schaeffer nos traz ali na página 123, dizendo: assim é da intenção de Deus que, como um dos seus dons para a presente existência, tenhamos liberdade da falsa tirania da consciência. Muitos cristãos, se não todos, veem que o primeiro passo na cura substancial
que os pode beneficiar na presente vida é a substancial cura da separação de si mesmos resultante da queda e do pecado. O homem sofre separação primeiramente de Deus, depois de si mesmo e por último de seus semelhantes e da natureza. O sangue do Senhor Jesus Cristo dará a restauração absoluta e perfeita dessas relações quando Jesus voltar. Mas na vida atual há a possibilidade de uma cura substancial, abrangendo os resultados da separação entre o homem e o seu próprio ser, ou seja, sua autoalienação. Este é o primeiro passo rumo à liberdade, nesta existência dos resultados das amarras do pecado. Meu irmão, meu amigo, minha amiga, eu acredito que esse capítulo tem muita informação e eu acredito que você deve estar com o coração cheio nesse momento de tantas ideias, tantas verdades que Schaeffer traz pra gente aqui. Eu gostaria simplesmente de te encorajar aqui no final, na nossa conclusão, a praticar tudo isso que Schaeffer nos disse. Pratique essa confissão que aquieta e acalma a nossa consciência. Não deixe que a sua consciência fique te atormentando eternamente por um pecado que você já abandonou. E ao mesmo tempo, não se paute meramente em sua consciência para definir aquilo que é pecado e aquilo que não é. A sua consciência é imperfeita. Em alguns momentos ela vai te acusar de algo que não é pecado, em alguns momentos ela não vai te acusar sobre algo que é pecado. E em outros momentos ela vai continuar te acusando sobre um pecado que já foi perdoado. Então, a sua consciência tem marcas negativas de efeitos do pecado. Ela ainda é útil, ela ainda é um instrumento dado por Deus para você, mas não se confie totalmente nela. Ande pelo Espírito de Deus, viva em comunhão com Deus pela fé em Cristo, momento após momento. Eu te convido a entrar nas minhas redes sociais. Ali no Instagram você pode me encontrar como Felipe Carnelos dos Anjos. Você pode entrar também no nosso canal do Telegram, tem o mesmo nome, Felipe Carnelos dos Anjos. E ali no YouTube também você pode me encontrar com alguns vídeos de exposição de livros bíblicos. Então, espero que nós possamos continuar conversando sobre essas ideias. Caso você queira estreitar um diálogo, talvez fazer alguma pergunta sobre tudo isso que foi falado neste episódio, nós podemos conversar um pouco mais. Estou à disposição para isso. Então, espero que Deus te abençoe durante essa próxima semana. Medite, reflita sobre tudo isso e, se Deus permitir, na semana que vem a gente retorna para mais um episódio do Eles Ainda Falam. Deus te abençoe e um grande abraço.